Até agora, nós estudamos moléculas orgânicas relativamente pequenas. Hoje nós vamos falar sobre polímeros. O que é um polímero? Poli significa muitos, meros pedaços. Então, o polímero seria vários pedacinhos, né? Pedacinhos de quê? A gente chama de monômeros, que é a menor parte, né, que vai se repetindo para formar o polímero, que é essa molécula gigante que a gente vai estudar agora. Então, nós temos aqui, como exemplos, né, de monômeros, a gente pode pensar como se os monômeros fossem esses clipes. Cada clipezinho desse fosse uma parte, né, um monômero. E quando a gente vai encaixando um no outro, a gente vai formar uma molécula maior, que a gente pode chamar de polímero, que são várias partes, né, vários pedacinhos. Os polímeros eles não foram inventados, né? Eles já existem na natureza, né? Na forma de celulose, de proteínas, né? Do látex, da borracha. E o homem ele só fez foi copiar esses polímeros naturais e inventou, né? Alguns artificiais, como os plásticos que a gente conhece, né? Que a gente utiliza todos os dias. Eles podem ser, né, plásticos recicláveis ou não. A composição do polímero ela pode apresentar apenas um único tipo de mero, onde a cadeia é homogênea, ou dois ou mais meros, que a cadeia é heterogênea. Quando ela tem um tipo só, esse polímero é chamado de homopolímero. Já quando o polímero ele tem mais de um tipo de mero, né, onde a cadeia é heterogênea, ele é designado copolímero. Polímeros naturais, né? Eles já existem naturalmente na natureza, né? A gente tem o exemplo aí da celulose, do amido e do glicogênio, que são importantes aí, né? Que são os carboidratos. As proteínas, que existem em todos os seres vivos, os ácidos nucleicos, que existem nas células vivas, né? Responsáveis pelas características genéticas dos seres vivos. Aqui a gente tem o exemplo da celulose, que seriam várias repetições dessa cadeia. Os sintéticos, né, eles são fabricados pelo homem a partir de moléculas simples. Dentre eles, a gente tem o exemplo do nylon, do polietileno, que é o PET, o PVC, o setor de fibras têxteis, e além de falarmos de fibras naturais e artificiais, a gente pode falar também nas modificadas, como exemplo a gente tem o rayon. Homopolímero. Então, como a gente falou, o homopolímero ele é formado por meros iguais, né? Uma cadeia homogênea, onde a gente tem a mesma repetição. Então, os pedacinhos são todos iguais, né? A gente pode ver aqui, ó, CH2, CHCl, CH2, CHCl, CH2, CHCl, CH2, CHCl. Então, se eu quiser saber qual é o mero, né? Qual é a parte que se repete desse polímero, é só pegar um pedacinho desse aqui, ó, que está se repetindo. E a gente vai colocar, né, que a cadeia continua para um lado e continua para o outro lado. Esse exemplo aqui, a gente tem uma unidade, né, do cloreto de vinila, que dá origem, né, a esse polímero. A gente vai botar o poli na frente, que vai formar, então, um policloreto de vinila, que é o PVC, né, que é utilizado em canos, né, em encanamentos. Outro exemplo aqui de monômero diferente. A gente tem um copolímero, onde as repetições elas vão se alternando. Então, eu tenho um pedaço aqui, que é o CH2CH ligado aqui ao anel aromático. E aqui a gente tem um ciclo aqui com 4 carbonos, dupla ligação de um lado e do outro, e outro oxigênio aqui, né? Então, as duas partes que formam esse polímero seria essa, é um pedaço, e esse pedacinho aqui é outro. Os polímeros artificiais, né, os sintéticos, eles são obtidos artificialmente. Então, exemplo, a gente tem o acrílico, o isopor, o teflon, o PVC. Os polímeros sintéticos eles podem ser classificados em dois grupos, os polímeros de adição e os de condensação. Vamos ver cada um separadamente.
polímeros de adição e de condensação. Então, vamos ver primeiro aqui, esse primeiro exemplo, a gente tem um polímero de adição. Como que a gente identifica esse polímero de adição? Ele vai ter uma ligação dupla que vai ser rompida para dar origem a uma nova ligação. Porque a gente pode ver que o carbono ele já faz 4 ligações aqui. Então, para ele poder se ligar a uma outra cadeia igual a ele, essas duplas elas têm que sair daqui. Vai sair essa e vai sair essa daqui. Então, para onde vai a dupla? Vai aqui para frente para poder ligar com o próximo da cadeia. E essa daqui vem para cá para se ligar com o próximo. A gente pode ver aqui, ó, que a dupla estava aqui, né? Uma veio para cá e a desse aqui veio para cá. Então, eu liguei aí 2 monômeros para formar um polímero de adição. O polímero de condensação, normalmente a gente vai juntar as moléculas e vai sair uma molécula de água dessa ligação. Para formar água, eu preciso de quê? 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, eu tirei um hidrogênio aqui, dessa molécula, outro hidrogênio dessa, e o oxigênio aqui, desse elemento aqui, dessa substância. Então, aqui eu estou formando H2O. E juntei tudo que sobrou aqui para formar, então, a minha molécula, o meu polímero. Ela vai se repetir várias vezes. Esse hidrogênio e esse outro aqui, eles podem dar continuidade da ligação se ligando a outra molécula do lado de cá e a outra molécula do lado de cá aqui também. Como o nome já diz, o polímero é formado por sucessivas adições de monômeros. As substâncias utilizadas na produção desse polímero apresentam obrigatoriamente pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos, tá? Então, a gente tem um polímero de adição, onde eu vou romper essa dupla ligação, né? E vou formar uma ligação simples. Então, ó, a dupla foi rompida e eu formei uma ligação simples. Essa vai se repetindo várias vezes aqui, vários monômeros. Os polímeros mais comuns, né? O polietileno, ele é um dos polímeros mais comuns de uso diário, devido ao seu baixo custo. Ele é obtido pela reação entre as moléculas de eteno ou etileno, que pode ser representada, então, por isso aí. A gente tem o et, né? Lembrando que isso significa que eu tenho 2 carbonos, eno, ligação dupla. Então, tem a molécula de eteno ou etileno, né? Posso chamar de etileno também, que é a nomenclatura usual. Essa dupla vai ser rompida e eu vou jogar para cá para continuar fazendo a ligação. Então, o meu polímero, eu vou colocar aqui entre parênteses, um N para o lado de fora, que eu vou repetir isso daqui N vezes. Então, se o meu monômero é o etileno, o polímero vai ser o polietileno. Esse N, no caso do polietileno, ele vai variar entre 2.000 a 50.000 vezes esse monômero aqui. Essas cadeias lineares, elas agrupam-se paralelamente, o que possibilita uma grande interação intermolecular, originando material rígido e de alta densidade, utilizado na fabricação de garrafas, brinquedos e outros objetos. Sua sigla técnica é PEAD ou HDPE. E a sua identificação em processo de reciclagem é dada pelo símbolo ali entre um triângulo com o número 2 dentro. Então, a gente tem o polietileno de cadeia reta. Quando a gente tem o etileno com ramificações, essa ligação entre elas não é muito fácil, né? Vai ter um pouquinho de dificuldade aí, porque essas ramificações podem atrapalhar. Então, a gente vai ter um plástico mais fino, né? Com menos resistência. A sigla vai ser PEBD ou LDPE, que é o polietileno de cadeia ramificada. Nesse caso aí, ele tem uma baixa densidade, né? É usado para fazer saco plástico, revestimentos de fio e embalagens maleáveis. Então, por conta dessa ramificação aí, ele fica mais frágil. Os 2 tipos de polietileno eles apresentam estruturas e propriedades e usos distintos, mas a representação de ambos é feita da mesma maneira.
Então, o símbolo que vem do PET, né? Do polietileno, vai ser 0,4. Polipropileno. Polipropileno ele é obtido da polimerização do propeno, ou propileno. Então, a gente tem aqui o propileno, prop são 3 carbonos, 1, 2, 3. Tem a ligação dupla que vai ser rompida, e eu vou continuar fazendo a ligação de um lado e do outro aqui, repetir isso aqui N vezes. Então, se o meu monômero é o propileno, o polímero é o polipropileno. Onde que é utilizado o polipropileno? Né? Para produzir objetos moldados, fibras para roupas, cordas, tapetes, material autocolante, bandejas, prateleiras e para-choques de automóveis. O poliestireno vai ser um polímero formado a partir do estireno, que é esse monômero aqui. Mesma coisa, como são polímeros de adição que a gente está falando, a gente tem a dupla que vai ser rompida e eu vou ligar novamente para um lado e para o outro, repetindo isso daqui N vezes. O poliestireno ele é usado na produção de objetos moldados, como pratos, copos, xícaras, seringas, material de laboratório e outros materiais rígidos transparentes. E quando a gente tem o poliestireno expandido, que ele é batido, né, acrescentado ar, a gente tem o isopor. A sigla é PS e o símbolo é o 6. O policloreto de vinilo, que é o PVC, é um polímero obtido da adição do cloreto de vinilo. Então, tem o cloro ligado aqui a 2 átomos de carbono. Essa nomenclatura vinila, ela está diretamente ligada ao número de 2 carbonos. Tá? A gente vai ver bastante isso daí, que o vinil, ele vem aqui referente a 2 carbonos. Então, tem um cloro, então cloreto de vinila. Tirou a dupla e a ligação vai continuar de um lado e do outro, repetindo N vezes. Ele costuma ser utilizado para produzir tubulações, discos fonográficos, pisos e capas de chuva. O couro sintético, que imita também e substitui o couro de origem animal, é o policloreto de vinila misturado com corantes e outras substâncias que aumentam a elasticidade. Então, aí a gente tem o PVC, né? Canos, disco de vinil, e o símbolo é o 3. Teflon é um produto da polimerização do tetrafluoreteno ou tetrafluoretileno. Então, eu tenho aqui o meu monômero, tetra, são 4. Então, tetrafluor, 4 fluors ligados ao eteno aqui, ó, 2 carbonos. Ou etileno também posso chamar. Então, sai a dupla e a ligação continua de um lado para o outro, N vezes. O Teflon ele é um polímero excepcionalmente inerte, quer dizer, ele não reage, ele é não combustível e bastante resistente. Ele é usado para produzir fitas de vedação, para evitar vazamento de água, aquelas fitinhas brancas que a gente enrola no cano, né, chamada fita de Teflon. Revestimentos antiaderentes de panelas e frigideiras. O que é isso? Aquele antiaderente é aquelas panelas pretas, né? Aquelas frigideiras que são pretinhas, que são possuem essa camada de Teflon para evitar que o alimento grude ali na hora que você vai preparar. É o isolante elétrico, canos e equipamentos para a indústria química, válvulas, registros, dentre outras coisas. Então, aí a fitinha, né, de veda rosca. A gente tem a panela de Teflon. O símbolo é o símbolo 7. Poliacrilonitrilo, que é a polimerização do acrilonitrila ou cianeto de vinila. Né? Lembrando de novo, vinila vem de 2 carbonos. Cianeto, CN. Então, tem o cianeto de vinila. Sai a dupla, liga de um lado e do outro N vezes. Então,
Se o monômero é acrilonitrila, o polímero vai ser poliacrilonitrila. Ou cianeto de vinila, policianeto de vinila. Essas fibras elas podem sofrer processos de fiação com algodão, lã ou seda, originando vários produtos como cobertores, mantas, tapetes, tecidos para roupas de inverno. Ele não é um produto reciclado. O Orlon também ele é utilizado como fio de sutura cirúrgica, só que aqueles fios de sutura interna, quando eles dão um ponto por dentro, né, um ponto interno, porque ele com o tempo ele vai sofrendo hidrólise, que é o que? A quebra, né? Ele se rompe com a água, então ele vai se desmanchando dentro do organismo com a água. Poliacetato de vinila, que é o PVA. Então a gente tem o acetato de vinila, acetato porque ele vem aqui, ó, seria a junção com ácido acético. Vinila, 2 carbonos. Então eu tenho aqui um ácido acético ou etanóico, né, que se juntou aqui para formar esse monômero aqui do acetato de vinila. E o que vai acontecer? Essa dupla sai e eu continuo ligando de um lado e do outro aqui da cadeia, né? A gente coloca essa ramificação aqui para baixo, como se fosse, né, uma ramificação, e continua fazendo a ligação de um lado e do outro. Então, o acetato de vinila dá origem ao poliacetato de vinila, que é o PVA. PVA ele é produzido atualmente, né? É utilizado para a produção de tintas PVA, adesivos e goma de mascar. A sigla é PVA, né, o símbolo 7. Polimetacrilato de metilo, que a gente tem o monômero que é o metacrilato de metila e o polímero polimetacrilato de metila. Então, aqui a dupla sai, continua a ligação de um lado e do outro aqui. Esse polímero é utilizado para produzir lentes de contato, painéis transparentes, lanternas de carro, painéis de propaganda e semáforos. A sigla é PMMA e o símbolo é o 7. Poliacetileno é o primeiro polímero condutor de corrente elétrica. Esse polímero ele tem baixa densidade, não enferruja e pode formar lâminas finas. A capacidade de condução elétrica se deve à presença de duplas ligações alternadas em sua estrutura, o que permite que os elétrons fiquem deslocalizados ao longo da cadeia. Então, a gente tem aqui o acetileno, que ele tem, na verdade, uma ligação tripla. A tripla vai ser rompida e a gente vai ficar com uma ligação dupla só. E vamos continuar fazendo a ligação aí. Então, eu vou ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, eu vou ter duplas alternadas, fazendo essa ligação aí, que é o que dá, né, a condução de corrente elétrica, essas duplas ligações. Borrachas sintéticas. A gente tem como matéria-prima principal o buta 1,3 dieno, que é o iritreno, e o A2-cloro-buta 1,3 dieno, que é o cloropreno. Então, são as duas matérias-primas principais para a formação da borracha. Então, a polimerização do iritreno, a gente vai romper essa dupla aqui para poder continuar a fazer a ligação da cadeia. No cloropreno, também estamos rompendo essa dupla ligação aqui, para continuar a ligação da cadeia. Sendo que essa dupla, a primeira, tanto aqui quanto aqui, ela vai ser jogada aqui para o meio, para a gente poder continuar também fazendo a ligação desse lado de cá. As borrachas sintéticas, quando comparadas às naturais, elas são mais resistentes a variações de temperatura e ao ataque de produtos químicos, sendo utilizados para a produção de mangueiras, correias e artigos para vedação. As tintas tipo látex também são misturas parcialmente polimerizadas, de estireno e de enos em água. Polímeros de condensação. Eu vou juntar monômeros,
eu vou formar o meu polímero junto com a água ou um ácido. Normalmente são moléculas bem pequenas. Então, exemplo do nylon. O nylon, né, que é uma poliamida, porque poliamida são várias amidas. Lembrando que a função amida, o que a gente tem? O carbono ligado a uma dupla com oxigênio e o nitrogênio. Então, aqui a gente tem uma função amida. Então, várias amidas, poliamida. Então, vamos ver aqui a reação do nylon. A gente tem aqui uma diamina. Amina, a gente só tem a presença do nitrogênio, reagindo com um diácido, ó, ácido carboxílico, ácido carboxílico. C-O-OH, C-O-OH. Então, estou juntando a parte do ácido com a parte da amina. H com OH vai formar o quê? H2O. O que sobrou a gente vai juntar. Então, o que sobrou aqui? Esse C dupla O ele vai se encaixar aqui com esse N. Ó, C dupla O vai encaixar aqui com N. Então, a gente tem o nylon, que é uma repetição dessa cadeia aqui, ó, desse monômero. Tá? O nylon é utilizado em várias linhas, né? Para pescar, na cerda das escovas de dente. Baquelite, que é um polifenol, porque polifenol são vários fenóis. No fenol, a gente tem a hidroxila ligada ao anel aromático. Hidroxila, anel aromático. Então, eu estou juntando, pegar esse hidrogênio, oxigênio, mais esse hidrogênio. Eu vou formar água e o que sobra eu vou juntar. Então, eu juntei isso aqui que sobrou aqui só o CH2 e aqui sobrou isso aqui. Então, tenho aqui o baquelite, que é usado em cabos de panela, né? Cabos de colher. Poliéster. O poliéster é um polímero de condensação do ácido tereftálico com etileno glicol, que produz um poliéster e água. Eu vou ter que formar uma molécula de água, tirando esse hidrogênio e essa hidroxila. Formei a água. O que sobrou a gente vai juntar. Então, a gente vai formar aqui um éster. Então, a gente tinha aqui um álcool e uma parte, um ácido carboxílico. Eu vou estar formando o éster de um lado, o éster do outro. Então, como isso aqui vai se repetir, eu vou ter o poliéster, que é um tipo de tecido, né? Um tecido sintético. Os polímeros eles também podem ser termoplásticos ou termofixos. O que é um termoplástico? O termoplástico é aquele que vai se deformar com a temperatura. Então, eu posso moldar ele, né, do jeito que eu quiser, com a temperatura. Normalmente, esses termoplásticos eles são recicláveis, já que eu posso, né, derreter e formar outra coisa novamente. O termofixo, ele no caso, eles não são moldados com a temperatura. Então, a gente tem exemplo da resina epóxi, que é o Durepox, material das bolas de bilhar, né? Então, são polímeros de baixa massa molar. E eles não podem ser moldados com a ação da temperatura. Então, se eu for aquecer, eles vão queimar, vão derreter, vão queimar mesmo, produzir gás carbônico, né, e vapor de água, eles queimam. Já o termoplástico, não, a gente aquecendo, eles derretem e a gente pode moldar eles novamente. Polímeros naturais. São aqueles que já existem na natureza. Então, a gente tem exemplo, como a gente já falou, da celulose, o algodão, a lã de carneiro, a seda do bicho da seda. Então, aqui o amido são várias repetições de moléculas de glicose, a celulose também. A borracha natural, que é extraída da seringueira, né? E ela obtém um líquido branco de aspecto leitoso, conhecido atualmente como látex. Então, a borracha natural, a gente tem aqui um polímero de adição. Na borracha natural, a gente tem um polímero de adição. E a gente vai ter a dupla ligação, uma vai trocar de lugar e a outra vai vir aqui para frente para dar sequência na ligação. Então, o monômero é o isopreno e o polímero é o poliisopreno.
Então, o látex é utilizado aí para fabricar luvas, por exemplo. A vulcanização da borracha, né? A borracha, ela é uma substância que ela é muito instável, né? Com calor, ela se torna mole, né? Ela fica mole. E no frio, ela fica quebradiça, né? Então, Charles Goodyear foi um cientista que ele encontrou, né, uma solução para utilizar a borracha. Ele, fazendo uma experiência lá, ele deixou cair enxofre num caldeirão, né, com a borracha fervendo. A borracha formou uma liga com o enxofre que acabou dando mais resistência a ela. Esse processo ele deu o nome de vulcanização. Então aqui a gente tem a borracha, o polímero, né? Junto com o enxofre que vai fazer a ligação aqui dessas cadeias. Celulose, amido e glicogênio, que eles são polissacarídeos. Os polissacarídeos seriam a repetição de vários monossacarídeos que têm a fórmula molecular C6H12O6, como a glicose, a frutose e a galactose. Então, o que é um disacarídeo? Disacarídeo é a união de dois monossacarídeos. Então, vou juntar duas moléculas dessa. Como é um polímero de condensação, daqui eu vou ter que tirar uma molécula de água. Então, dobrando tudo aqui, ó, dobrando carbono, são 6 e 6, 12. 12 mais 12, 24, só que eu tiro 2 da água, sobra 22. Oxigênio, 6 e 6, 12. Tira 1 da água, fica 11. Então, os disacarídeos eles vão ter a fórmula C12H22O11. Então, um exemplo de uma molécula de disacarídeo é o açúcar, que é a junção da glicose com a frutose. Um polissacarídeo são várias moléculas de monossacarídeo. Qual vai ser a fórmula? A gente vai utilizar N, né, moléculas de monossacarídeos, só que a gente tira 2 hidrogênios e um oxigênio aqui, que é referente à água. Então, eu vou ter C6H10O5 repetindo N vezes. E a quantidade de água vai ser N-1. Vamos supor que aqui são 10, vão sair 9 moléculas de água. Exemplo de polissacarídeo, a gente tem o amido, a celulose e o glicogênio. O amido, ele está presente, né, em grãos, sementes, raízes de numerosas plantas, como a batata, trigo, arroz, mandioca, centeio e cevada. O glicogênio ele é um polissacarídeo de reserva animal, né, presente nos tecidos, músculos e no fígado. E a celulose é um polissacarídeo mais abundante na natureza. Ele é um componente estrutural mais importante dos vegetais. As proteínas e os polipeptídeos. Então, eu vou juntar vários alfa-aminoácidos e eu formo, então, um polipeptídeo, que é a proteína. A gente tem aqui, ó, por que aminoácidos? A gente tem uma parte que é amina e outra parte que é ácido carboxílico. Então, a molécula de aminoácido, ela tem isso, numa ponta amina, na outra ácido carboxílico. E o carbono do meio aqui, que vai estar ligado a um radical que vai variar aí. Então, dependendo, cada aminoácido, ele tem esse radical R, um diferente do outro. As proteínas, elas são constituídas pela interação de 20 aminoácidos, sendo que 8 desses são essenciais para o organismo humano, que a gente não é capaz de sintetizar. Então, a gente tem que consumir através da alimentação com ovos, carne vermelha, carne branca, arroz, milho, trigo. Então, vamos ver um exemplo de reação de formação de proteína. Então, eu tenho aqui o aminoácido glicina reagindo com o aminoácido alanina. Então, a gente vê nesse carbono do meio, o que ele tem diferente desse carbono aqui. Então, eu tenho amina de um lado, hidrogênio e hidrogênio. Então, aqui esse carbono, ele tem amina, hidrogênio e o CH3. Do outro lado aqui é o ácido carboxílico, ácido carboxílico. Então, o que está diferenciando esse CH3 e o hidrogênio aqui, né? Eu vou juntar
essas moléculas para formar água. Então, para formar água, eu vou tirar a hidroxila do ácido e o hidrogênio da mina. Formei a molécula da água. É só a gente juntar aqui, ó, esse pedaço com esse aqui. Então, eu vou formar uma amida. C duplo O, N. Então, a ligação peptídica é uma poliamida, né? Eu vou formar várias amidas. Então, aqui eu tenho um dipeptídeo, porque são dois. E se eu coloco vários, eu vou ter um polipeptídeo, que vai ser a proteína.